Competência para julgamento das ações de consumo. O que é e como funciona? Assista esse vídeo até o final que eu vou te contar tintim por tintim. Eu sou o professor Thiago Caversan e compartilho semanalmente, aqui mesmo no canal, vídeos relacionados à teoria e à prática do direito, como esse vídeo de hoje, em que eu falo sobre a competência para julgamento das ações de consumo. E isso já a partir de vários anos de experiência como advogado e também como professor universitário. Se você gosta desse tipo de conteúdo, inscreva-se aqui embaixo, também clique no sininho, até para ficar sempre a par das novidades que nós trazemos para cá. Hoje eu quero conversar contigo brevemente sobre a competência para julgamento das ações de consumo. Então, um consumidor entende que um direito seu está sendo ameaçado ou que então foi lesado, ele pretende levar ao Poder Judiciário aí um pedido de tutela jurisdicional para essa ameaça ou lesão a um direito seu. Mas para onde do Judiciário que ele pretende levar aí essa pretensão de tutela jurisdicional? Eu vou até abrir parênteses aqui para dizer que nós temos no Brasil atualmente uma plataforma que é uma plataforma do próprio governo federal, a plataforma consumidor.gov.br, que para muitos casos de consumo tem dado excelentes resultados. Então, quando submetido a reclamação do consumidor à plataforma consumidor.gov.br, a gente tem tido índices altíssimos aí de solução da reclamação do consumidor, o que tem levado, inclusive, apesar de haver muita controvérsia a esse respeito, mas tem levado muitos juízes aí pelo Brasil a entender que se o consumidor não tentou submeter a sua pretensão antes à plataforma consumidor.gov.br ou ao PROCON, que seja, em uma tentativa de solução extrajudicial da sua pretensão, que ele supostamente não teria interesse processual e que então a ação deveria ser extinta sem julgamento do mérito. Isso não obstante a previsão constitucional do artigo 5º, inciso 35 da Constituição Federal, que garante a inafastabilidade da jurisdição, dizendo que a lei não afastará da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito. Bom, veja, mas isso é controvérsia para uma outra oportunidade. Eu só procurei aqui abrir parênteses para te lembrar disso. É uma plataforma aí que não estou defendendo aqui extinção de ação, porque o consumidor não procurou antes nem nada, mas lembrando aqui que é uma plataforma que tem dado resultados interessantes, tá bom? Bom, mas, professor, é o caso de ir para o judiciário. Como que funciona aí a definição da competência? Em primeiro lugar, a gente precisa verificar para qual ramo do judiciário que a ação deve ir, né? É o caso de justiça federal ou de justiça estadual? Ô professor, mas justiça federal é coisa de governo, não tem isso? Não, a gente tem as empresas públicas, né? São entes da administração indireta para intervenção por parte do Estado no mercado, né? Intervenção direta, né? Atuando diretamente no mercado. Um exemplo de empresa pública é a Caixa Econômica Federal. E o Código de Defesa do Consumidor diz que entidades financeiras também podem ser consideradas fornecedores de serviços para a caracterização de uma relação de consumo. Então, veja que se você pretende processar a Caixa Econômica Federal, por exemplo, ou uma outra empresa pública federal, a competência é da Justiça Federal para julgamento da sua ação. Não é nada disso, então a gente pensa na Justiça Estadual. Segunda coisa que a gente precisa definir é a ação de competência do juizado especial, seja federal, seja estadual ou não, né? E aí a gente vai ter que verificar não só o valor do juizado especial, os juizados especiais federais, o valor é de até 60 salários mínimos nacionais vigentes aí na época da distribuição da ação.
nos juizados estaduais, até 40 salários mínimos, até 20 salários mínimos nos juizados especiais estaduais não precisa de advogado. O entendimento é de que nos juizados especiais federais, até os 60 salários mínimos não precisaria de advogado. Parênteses aqui de novo, nós temos um sistema jurídico extremamente complexo. É muito interessante que você possa estar assistido por um advogado que tem conhecimento técnico não só sobre o procedimento, mas sobre a legislação material também, que diz quem tem razão, em que medida que tem razão e que vai orientar o que pode ser pedido, por exemplo. É muito comum a gente ver a pessoa pedir muito menos do que aquilo que ela poderia ou pedir diferente do que aquilo que faria sentido segundo o nosso ordenamento jurídico, tá bom? Então, para o juizado especial, primeira observação, o valor de alçadas. Também tem que ver as exclusões dos juizados especiais, né? Determinadas causas não são de competência dos juizados especiais. Determinadas pessoas não podem figurar como parte, autor ou réu perante os juizados especiais. É o caso dos incapazes, por exemplo, né? E aí também é interessante você pensar sobre as peculiaridades do procedimento no juizado. Então, assim, cabe no juizado, mas é melhor mesmo ir para o juizado ou não? Né? Eu vou te lembrar aqui, por exemplo, que o juizado não admite citação por edital. Né? E se você não tiver certeza se vai conseguir uma citação pessoal, você pode perder um tempão tentando localizar o réu lá no juizado, aí não cabe citação por edital, extinção sem julgamento do mérito e sem interrupção da prescrição, porque vale lembrar aqui que é a prescrição quem interrompe, é a citação quem interrompe a prescrição, mas para essa finalidade ela retroage a data da propositura da demanda. Pois é, a ação foi extinta, sem julgamento do mérito, sem citação, não houve interrupção da prescrição. Veja, isso é algo a ser levado em conta. Outra coisa, não é exatamente o que a lei do juizado fala, mas tem enunciado do FONAGE nesse sentido, é na prática assim que acontece no cumprimento de sentença. Não conseguiu encontrar bens penhoráveis, no juizado especial extinguem o cumprimento de sentença. De novo, apesar de não ser exatamente isso que a Lei 9.099 fala, ela fala isso para execução de título extrajudicial, não para execução de sentença. Mas, na prática, extinguem o cumprimento de sentença. Na justiça comum, você tem a possibilidade aí, apesar da lei ter mudado lá em 2021, ter uma prescrição intercorrente sem negligência do credor, lá no artigo 921 agora e tudo mais, mas você tem um período bem maior na justiça comum para esse tipo de coisa acontecer. Então, definimos qual o ramo da justiça, justiça federal ou justiça estadual. Depois, juizado especial ou justiça comum? E aí, então, não, cabe no... Porque tem aquelas que não cabem no juizado. Cabe no juizado. É estrategicamente mais interessante o juizado ou não? Lembrando aqui, porque senão fica com a impressão de que o professor tem algo contra o juizado, né? Absolutamente não. A gente tem vantagens interessantes no juizado também. Nós tem a vantagem, em geral, nem em todos os lugares, nem sempre, mas em geral, como é um procedimento mais simplificado, mais concentrado, você tem uma possibilidade das ações tramitarem mais rápido. E uma outra vantagem nada desprezível é que mesmo para quem não tem gratuidade de justiça, no primeiro grau de jurisdição, o acesso ao juizado especial é gratuito. Né? Ô professor, eu devo escolher justiça comum ou juizado para propor a minha ação de consumo? E tem um último detalhe aqui, tá? Antes de qual que você deve escolher. O último detalhe é o seguinte: qual a complexidade técnica da sua ação? Porque, veja, se o seu caso depender de perícia, não cabe a prova pericial no juizado. Cabe uma prova técnica simplificada, segundo a lei do juizado, de aplicação prática extremamente rara, para te falar bem a verdade. Então, se o seu caso precisa de perícia, corre um grande risco dele ser extinto lá no juizado e de depois você ter que ir para a justiça comum e isso implicar aí, perda de tempo. Mas para o meu tipo de caso aqui,
tem se entendido que precisa de perícia, que então não é o caso de ir para o juizado, daí é interessante que você veja a jurisprudência do tribunal com o qual você está trabalhando, tá certo? Porque tem coisa que a gente tem a impressão de que precisaria de perícia, os tribunais entendem que não, que é uma relação de consumo mais simples e tudo mais, não se pode prejudicar o direito do consumidor, esse tipo de coisa. Tem outros casos que nem passariam pela sua cabeça que os tribunais entendem que precisaria de perícia. Um ou outro tribunal, pelo menos, entendem aí que precisaria de perícia. Então é interessante você verificar a jurisprudência do seu tribunal sobre essa questão da complexidade técnica da matéria. Tá certo? Professor, feita essa análise toda, melhor ir para o juizado ou para a justiça comum? Eu vou te dizer aquilo que eu já disse antes, tem vantagens e desvantagens nos dois. Se você é advogado, o que me parece é que você deve resistir à tentação de decidir pelo seu cliente. Você deve conversar com o cliente sobre vantagens e desvantagens e permitir que ele, cliente, faça a opção, consciente dos riscos e das dificuldades correspondentes. Porque tem vantagem e tem desvantagem também, em qualquer uma das duas escolhas. Dependendo do perfil do cliente, talvez seja interessante até que você coloque lá no contrato de prestação de serviços advocatícios, que você pode chamar de contrato de honorários também, sei lá, mas você coloque lá no contrato qual foi a opção que o cliente, devidamente esclarecido, qual a opção que ele fez. E aí, então, procurar atuar de acordo com essa opção. Isso é o que vale muito para o exercício da gente como advogado, né? A gente não decide correr risco pelo cliente. Devo ou não devo interpor o recurso? Eu devo conversar com o cliente, é o cliente quem decide. Posso ganhar, posso perder, pode ter aumento da verba honorária, pode ter aplicação de multa eventualmente. Quem decide? Quem decide é o cliente. Tá certo? Bom, vimos lá qual o ramo do judiciário, se é a justiça federal, se é a justiça comum. Viu a questão do juizado, se é a justiça federal, se é a justiça estadual. Vimos lá a questão do juizado, se é de competência do juizado e se é interessante daí para lá, ou se é de vara comum e daí se o interessante é ir para lá. Eu vou precisar ver se tem vara especializada. Tem alguns lugares que a gente tem juizado especializado em questões de consumo. Tem lugar que a gente tem varas judiciais especializadas em relações de consumo. Se esse for o caso, então a ação deve ser direcionada para lá. E por fim, de qual local, professor? Qual a competência territorial? E aqui vale lembrar não só que o artigo 6º, inciso 8º do Código de Defesa do Consumidor garante a facilitação da defesa dos direitos do consumidor em juízo, como o artigo 101 do Código de Defesa do Consumidor, ele é mais específico ainda e ele garante ao consumidor a possibilidade de propor a ação judicial no foro de seu próprio domicílio. Porque se a gente lembra lá do Código de Processo Civil, o artigo 46 vai dizer que a regra geral, é claro que há uma série de regras mais específicas depois, tá certo? Mas que a regra geral, se não se aplicar uma regra mais específica, é o foro do domicílio do réu. E aí imagine um consumidor que se vê levado a litigar com um réu que tem seu domicílio legal a centenas de quilômetros de distância. Hoje isso está bastante até facilitado, o processo eletrônico, audiências muitas vezes por videoconferência, mas veja, já há juízes que não estão mais aceitando tão facilmente audiência por videoconferência. E aí, muitas vezes é necessário deslocamento de centenas de quilômetros para acompanhar a audiência, ou então pagamento de profissionais correspondentes, surgiu uma questão, seria necessário, para obter um resultado mais eficiente, mais efetivo, conversar com o juiz ou com a assessoria do juiz, centenas de quilômetros, E aí chega lá num lugar que ninguém te conhece também e tudo mais. Às vezes isso é problemático, Então, veja, é uma prerrogativa interessante, O consumidor pode propor ação no foro de seu próprio domicílio. Artigo 101 do Código de Defesa do Consumidor. Mas cuidado!
Por conta do seguinte, o artigo 101 fala do foro do domicílio do consumidor. E é uma coisa que acontece comumente. O consumidor, ele mora em uma cidade menor. Veja, pode ser vice-versa também, mas estou falando assim, do que me parece que acontece com uma certa frequência. Ele mora em uma cidade um pouco menor, mas que é comarca também, tem a sua própria estrutura jurisdicional. Mas ele tem negócios, ele trabalha, às vezes até, numa cidade maior. Mas o domicílio dele, documentação dele todo, o domicílio na declaração de renda e tudo mais, é lá naquela outra cidade menor. Ele vai na cidade maior, procura um advogado da cidade maior. O advogado da cidade maior, ao propor ação de uma questão de consumo, advogando para o consumidor, ele vai lá e propõe ação no foro do seu próprio escritório e não no foro do domicílio do consumidor. Muito cuidado. Por quê? Porque há tribunais que já firmaram o entendimento de que, se isso acontecer, o consumidor abriu mão da prerrogativa que ele tinha no artigo 101 do Código de Defesa do Consumidor, que era a prerrogativa de litigar no foro do seu próprio domicílio e não no foro do domicílio profissional de seu advogado, que ele abriu mão da prerrogativa. Veja, se for justiça comum, corre-se o risco de arguição de incompetência relativa e de que o processo seja mandado lá para o foro do domicílio legal do réu. Se for juizado especial, existe o risco de extinção do feito sem julgamento do mérito, porque é essa a consequência da incompetência territorial lá no juizado especial. Então tem que tomar bastante cuidado. Tá vendo? Pode até parecer bobagem, né? Um tema desse. A competência para a relação de consumo. Mas há uma série de questões aqui que merecem atenção e que podem ter consequências aí um tanto quanto graves, um tanto quanto importantes. Tá certo? Eu espero que você tenha gostado do vídeo. Queria pedir para você contar para mim, por favor, nos comentários aqui embaixo de onde é que você me assiste e o que é que você faz. Eu gosto muito de saber até onde os vídeos estão chegando, por quem estão sendo assistidos, e gosto também, na medida do possível, de interagir com você que aparece tão gentilmente aqui no canal para me assistir. Gosto, na medida do possível, de interagir contigo nos comentários aqui embaixo, tá bom? Também queria te pedir de novo, por favor, para se inscrever no canal, para clicar no sininho, para dar o seu joinha para esse vídeo, para me seguir lá no Instagram e no TikTok, porque isso é muito importante para que eu continue produzindo esse material aqui, tá bom? Muito obrigado, até mais, tchau, tchau.